Iniciando o nosso encontro, aqui, que é a segunda parte do encontro da noite, desse dia 25, das certidões e informações do protesto. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis no máximo, que abrangerão o período mínimo de 5 anos anteriores. Isso aqui acho que caiu no simulado de estratégia, falando em 10 anos, né? Então, o tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias no máximo, que abrangerão o período mínimo dos 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Muito bem. Parágrafo 1º. O que seria o protesto específico? Protesto para fins de falência é um exemplo, né? Parágrafo 1º. As certidões expedidas pelos serviços de protesto de título, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, seu número de registro geral, constantes da cédula de identidade, ou seu número no cadastro de pessoas físicas. Se pessoa física, e o número de inscrição no cadastro geral de contribuintes, que hoje é o CNPJ, se pessoa jurídica, cabendo ao apresentante do título para protesto fornecer esses dados sob pena de recusa. Parágrafo 2º. Das certidões não constarão os registros cujo cancelamento tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Esse assunto aqui específico do parágrafo 2º é muito recorrente em provas, tá? Que no momento do fornecimento de certidão de protesto, não devem constar os registros que os cancelamentos já foram averbados. Então, nós podemos prestar todo tipo de informação, menos as informações a respeito de títulos cujo cancelamento foi averbado, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número de documentos de identificação, o tabelião de protesto dará a certidão negativa. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio, ou aquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária, em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Novamente, a 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio, ou aquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitadas, certidão diária, em forma de relação dos protestos tirados, ou seja, registrados, e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Interessante aqui, nós temos uma relação muito forte no tabelionato de protesto com empresas, né, entidades de proteção do crédito, notadamente o Serasa. Tá? Então, existe um tipo de certidão própria aqui do artigo 29, que é a chamada certidão diária em forma de relação. O que ela deve conter? Os protestos feitos e os cancelamentos efetuados, sempre com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Parágrafo 1º. O fornecimento da certidão será suspenso, caso se desatenda ao disposto no caput, ou se forneçam informações de protestos cancelados. 2. Dos cadastros ou bancos de dados das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívida regularmente protestados, cujos registros não foram cancelados. Uma vez que haja cancelamento, ele não pode constar nesses cadastros. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores,
conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 21 desta lei, devidamente identificados e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisório ou parcial. Artigo 31. Poderão ser fornecidas certidões de protestos não cancelados a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito. Então, vamos para 54. Vou fazer a leitura da 54, depois eu vou pedir a gentileza de que alguém me auxilie. Um advogado solicitou certidão de protestos abrangendo o registro dos últimos 10 anos. O escrevente informou que a lei fixa a regra específica quanto ao prazo mínimo que deve constar na certidão e também o prazo máximo para a expedição. O cliente insistiu que, por interesse pessoal, teria direito a período maior, mas o tabelião explicou que a lei delimita de forma objetiva a abrangência mínima, admitindo ampliação apenas em hipóteses expressas. Considerando a disciplina normativa, assinale a alternativa correta. Letra A. A certidão deve abranger, no mínimo, os 5 anos anteriores ao pedido, podendo ser ampliada apenas em caso de protesto específico. Letra B. A certidão sempre deve abranger 10 anos, independente da solicitação. C. O tabelião pode limitar a certidão a 3 anos, por conveniência administrativa. D. O período da certidão é definido pelo interessado, sem restrições legais. Letra E. A certidão só pode ser emitida mediante autorização judicial. Qual é a alternativa que vocês acham mais atraente? Letra A. A letra A. Eu vou de letra A também. Gabarito, letra A. Fundamentação. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias, lembrar sempre desse prazo de 5 dias, no máximo, que abrangerão o período mínimo dos 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Então, o protesto específico pode, sim, abranger períodos maiores, né? Então, a letra A, a certidão, deve abranger no mínimo 5 anos anteriores ao pedido, podendo ser ampliado apenas em caso de protesto específico. Muito bem. 55. Quem pode ler para a gente? Eu posso. Por favor, por gentileza, leia. Um apresentante requereu certidão de protesto apenas com base no nome completo do devedor, recusando-se a fornecer CPF ou CNPJ. O tabelião explicou que a legislação exige a indicação desses elementos para assegurar precisão e evitar homonímia, sob pena de recusa. O requerente alegou que a existência configuraria excesso, mas o servidor reiterou que é a obrigação legal do apresentante informar os dados completos de identificação. Nessa situação, assinale a alternativa correta. Letra A. Tabelião não pode recusar certidão por ausência de CPF ou CNPJ. Letra B. A certidão pode ser emitida apenas com o nome, a critério do tabelião. Letra C. A lei exige a indicação de RG ou CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa jurídica. Letra D. O fornecimento de CPF ou CNPJ é facultativo e depende da vontade do interessado. Letra E. A exigência só se aplica em certidões expedidas a pedido judicial. Qual vocês acham mais atraente? C. A letra C. Eu vou de letra C também. Por favor, leia para a gente a fundamentação, a alternativa correta e... Gabarito, letra C. Fundamentação. Artigo 27, parágrafo 1º. As certidões expedidas pelos serviços de protesto de títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, seu número no registro geral, constante da cédula de identidade, ou seu número no cadastro de pessoas físicas, se pessoa física, e o número de inscrição no cadastro geral de contribuintes.
ser pessoa jurídica, cabendo ao apresentante do título para protesto fornecer esses dados, sob pena de recusa. Fonte: Lei número 9.492 de 97. Meu áudio tá bom, gente? Tá ótimo, tá perfeito, Tá? tá? Tudo bem. Então, a motivação para a exigência de RG, o CPF ou CNPJ é justamente evitar a homonímia. Se não quiser apresentar esses dados, pode ser recusado. Muito bem. Quem pode ler a 56 para a gente? Eu posso, professor. Por favor. Eu posso, Leia, professor. leia, por favor. Após cancelar protesto regularmente quitado, o devedor solicitou certidão para verificar se seu nome ainda constava nos registros. Surpreendeu-se ao ver referência ao protesto cancelado e contestou a legalidade. O tabelião explicou que a lei veda a menção a registros cancelados, salvo quando o próprio devedor solicitar expressamente sua inclusão ou quando houver ordem judicial nesse sentido. Assim, a regra geral é a exclusão dos registros cancelados, assegurando ao devedor proteção contra restrições indevidas. Considerando a norma, assinale a alternativa correta. Os registros cancelados sempre devem constar nas certidões. Os registros cancelados nunca podem constar em nenhuma hipótese. Os registros cancelados não devem constar, salvo se o próprio devedor requerer por escrito ou houver ordem judicial. O tabelião decide discricionariamente quando incluir registros cancelados. O cancelamento é apenas informado e não interfere é informativo e não interfere na certidão. Por qual delas vocês se sentiram atraídos? Letra C. Letra C. Perfeitamente, né? Então, os registros Somente pela cancelados, C. muito bem. Então, por gentileza, leia para a gente o gabarito, a alternativa correta e a fundamentação. Gabarito letra C. Os registros cancelados não devem constar, salvo se o próprio devedor requerer por escrito ou houver ordem judicial. Fundamentação. Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. Muito bem, muito obrigado, Maria. Quem pode ler a próxima para nós, que é a 57? 57? Posso ler, Isso. professor? Por favor, Um, Henrique. um tabelião recebeu solicitação de certidão em nome de pessoa homônima, a outra já protestada. Após verificar a divergência dos números do CPF, decidiu emitir certidão negativa. O credor alegou que a simples coincidência nominal bastaria para a certidão positiva, mas o tabelião explicou que a lei prevê critério objetivo para evitar esse tipo de equívoco. Assim, quando a homonímia puder ser afastada por confronto documental, deve prevalecer a certidão negativa, garantindo precisão no serviço. À luz da disciplina legal, assinale a alternativa correta. Letra A. A homonímia sempre gera certidão positiva, ainda que haja divergência documental. B. A homonímia só é afastada por decisão judicial. Letra C. Se a homonímia for afastada por confronto de documentos de identificação, deve ser emitida certidão negativa. Letra D. O tabelião deve consultar o credor antes de decidir em caso de homonímia. Letra E. O tabelião deve encaminhar o caso à corregedoria para decisão final. Muito bem. Alguma lhes parece mais
Simpática? Letra C me Letra parece C. mais. C de casa. Se a homonímia for afastada por confronto de documento de identificação, deve ser emitida certidão negativa. Exatamente. Pode ler para nós, por gentileza, a alternativa indicada como correta, a fundamentação também. Letra C. Se a homonímia for afastada por confronto de documento de identificação, deve ser emitida certidão negativa. Fundamentação, artigo 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número de documento de identificação, o tabelião de protesto dará certidão negativa. Lei Muito, 9492. muito bem, muito obrigado, Henrique. Então, nós já estamos chegando na finalização dessa sequência aqui. Por gentileza, alguém pode ler a 58? Posso ler. Por favor. Uma entidade de proteção ao crédito requereu certidão diária dos protestos lavrados e cancelamentos efetuados. O tabelião alertou que tais informações são consideradas reservadas e não podem ser divulgadas pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Acrescentou que o fornecimento da certidão será suspenso caso a entidade desrespeite a reserva ou inclua protestos já cancelados, pois a lei restringe as informações restritivas de crédito apenas a registros ativos. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. Letra A. A certidão diária pode ser publicada integralmente em jornais eletrônicos. Letra B. O fornecimento da certidão nunca pode ser suspenso. Letra C. A certidão diária é restrita, não pode ser divulgada e seu fornecimento será suspensa se incluir protestos cancelados. Letra D. A certidão só pode ser fornecida ao Poder Judiciário. Letra E. A lei autoriza a publicidade desde que limitada a parte dos dados. Muito bem. Qual delas vocês gostaram mais? Nada? Eu iria nascer. Eu também. A Você também. certidão diária restrita, não pode ser divulgada, tudo bem, e o fornecimento será suspenso, se incluir protestos cancelados. Pode ler para a gente, por favor? Eita! Letra C. Não fomos Letra D. felizes. Letra D. Epa, então tem alguma coisa errada aqui, né? Leia a fundamentação para nós. Eu vou de letra C, recurso. Letra D. A certidão só pode ser fornecida ao Poder Judiciário. Artigo Por 29. favor. 29. Leia para nós. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção de crédito, quando solicitada, certidão diária em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneçam informações de protestos cancelados. Dos cadastros ou bancos de dados das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívida regularmente protestados cujos registros não foram cancelados. Muito bem. Então, o seu fornecimento será suspenso, então não tem a menor lógica D, letra C mesmo, né? Então, aqui nós finalizamos uma etapa da 9492. Deixa eu colocar um outro slidezinho aqui para a gente seguir adiante. Olha só.
aqui. Muito bem. Agora vem aqui. Vamos trabalhar a nossa provimento 149. Deixa eu só ver onde é que nós paramos aqui. E tem umas coisas bem interessantes, bem atuais do provimento. Deixa eu só aqui. A última que nós trabalhamos foi a 5. Então, agora nós vamos... Esse assunto aqui caiu no simulado também. Não especificamente em relação ao protesto, mas acho que isso aqui a gente já viu, né? IF, valores. Deixa eu ver uma coisa que eu já estava reconhecendo. É o SEMPROT, que a gente não viu. Isso. Gente, agora nós vamos entrar numa temática que é considerada, assim, a temática mais atual do tabelionato de protesto, tá? Que é os serviços eletrônicos, tá? O SEMPROT. Nós precisamos ter uma boa noção disso aí. Eu só quero confirmar uma coisa aqui, só um instantinho. Não, claro. Quero saber quantos artigos a gente ainda tem de protesto para ver. Paramos no 27, nas informações, e nós vamos até o artigo, falta pouca coisa. O 9492 são 43 artigos, muito bem. Então, agora a oportunidade que nós temos de estar estudando, né, o provimento 149, que é a espinha dorsal aí dos nossos estudos. Dos serviços eletrônicos dos tabeliães de protesto de títulos SEMPROT. Tá? É bem interessante nós observarmos, eu já vi isso, as pessoas informando que o SEMPROT é a central de protesto. Mas olha qual é o significado de SEMPROT, né? Serviços eletrônicos dos tabeliães de protesto de títulos, SEMPROT. Então, vamos ficar atentos. Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos tabeliães de protesto de título. De protesto, aliás. Olha o que diz o artigo 257. Os tabeliães de protesto de título de todo o território nacional instituirão, no prazo de 30 dias, a Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto. SEMPROT para a prestação de serviços eletrônicos. Gente, o SEMPROT tem uma importância na sistemática dessa especialidade que é o protesto, muito, muito, muito importante. Tá? Assim, 95% eu ouço dos títulos que tramitam nos tabelionatos de notas chegam através dessa central. Então, tudo bem. Parágrafo único. É obrigatória a adesão de todos os tabeliães de protesto do país ou responsáveis interinos pelo expediente à SEMPROT, de que trata o caput desse artigo, a qual ficarão vinculados sob pena de responsabilização disciplinar nos termos do inciso 1 do caput do artigo 31 da Lei 8935, de 18 de novembro de 1994. Artigo 258. A SEMPROT será operada, mantida e administrada conforme deliberação de Assembleia Geral dos tabeliães de protesto de títulos, podendo ser delegada à entidade nacional representativa da categoria. Qual é a entidade nacional representativa dos tabeliães de protesto? Alguém sabe aqui? Ninguém? Então, a SEMPROT será operada, mantida e administrada conforme deliberação da Assembleia Geral dos tabeliães de protesto de títulos, podendo ser delegada à entidade nacional. Oi? A entidade nacional representativa da categoria. O nome da entidade nacional representativa dos tabeliães de protesto é o IEPTB. IEPTB. Tá? Temos uma vinculação muito forte, né, do IEPTB com o SEMPROT.
Parágrafo 1º. Poderão ser instituídas SEMPROTs seccionais na forma e locais definidos pela Assembleia Geral dos Tabeliões de Protesto de Título. A SEMPROT e as seccionais instaladas se subordinam às normas, auditagem e à fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça, respectivo. 259. A SEMPROT deve disponibilizar, por meio da rede mundial de computadores, pelo menos os seguintes serviços. 1. Acesso a informações sobre quaisquer protestos válidos lavrados pelos tabeliões de protesto de títulos do Estado e do Distrito Federal. 2. Consulta gratuita das informações indicativas da existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e valor. 3. Fornecimento de informação complementar acerca da existência de protesto e sobre dados ou elementos do registro, quando o interessado dispensar a certidão. 4. Fornecimento de instrumentos de protesto em meio eletrônico. 5. Recepção de declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto. 6. Recepção de requerimento eletrônico de cancelamento de protesto. 7. Recepção de títulos e documentos de dívida em meio eletrônico para fins de protesto, encaminhados por órgãos do Poder Judiciário, das procuradorias, dos advogados e dos apresentantes cadastrados. 8. Recepção de pedidos de certidão de protesto e de cancelamento e disponibilização de certidão eletrônica expedida pelas serventias do Estado e do Distrito Federal em atendimento a tais solicitações. Parágrafo único. Na informação complementar requerida pelo interessado acerca da existência de protesto, poderão constar os seguintes dados. 1. Nome do devedor e, quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. 2. Se pessoa física, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. Se pessoa jurídica, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 3. Tipo, número e folha do livro de protesto, o número do registro sequencial. 4. Tipo de ocorrência e respectiva data. 5. Nome do apresentante do título, documento de dívida, nome do endossatário, cedente, do tipo do endosso. 6. Nome, número do CPF, ou CNPJ do credor, sacador, e quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. 7. Data e número do protocolo, espécie, número do título, documento de dívida, data de emissão, data de vencimento, valor original, valor protestado, valor das intimações e, quando houver, valor do edital, com indicação de motivo. 260. As informações enviadas pelos tabeliões de protesto de título SEMPROT, na forma e no prazo estabelecidas pela Central, não geram pagamento aos tabelionatos de protesto de emolumentos ou quaisquer outras despesas decorrentes do envio. Parágrafo único. Será de responsabilidade exclusiva do tabelião de protesto de títulos as consequências pela eventual omissão de informação que deveria ter sido enviada à SEMPROT. 261. Os tabeliões de protesto, ainda que representados por sua entidade escolhida, poderão realizar auditoria com monitoramento automático do descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbidos aos tabeliões de protesto. Atividade denominada autogestão online, com a geração de relatórios a serem encaminhados ao juízo competente e, quando for o caso, à Corregedoria Nacional de Justiça e à respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo único. A atuação prevista no caput será preventiva, com o propósito de autogestão da atividade, notificando os tabeliões que incorram em excesso de prazo ou não observância de procedimentos legais e normativos antes do envio de relatórios aos órgãos correcionais. 262. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados fiscalizarão a efetiva vinculação dos tabeliões de protesto à SEMPROT, observados os limites, a temporalidade e o escopo do uso da central, bem como a extensão da responsabilidade dos tabeliões de protesto. 263. A prestação de serviços a terceiros, com a utilização de dados existentes na SEMPROT, se dará mediante convênio, termo de adesão, que deverá conter cláusulas de responsabilidade recíprocas, contendo forma, prazo e taxas administrativas livremente ajustadas entre as partes. Socorro! Vamos lá. Alguém aí pode ler para nós essa questão de número 8?
Eu posso, professor. Por favor. João, tabelião de protesto, que assumiu interinamente uma serventia em município do interior, recebeu comunicação oficial da Corregedoria Geral de Justiça, determinando que apresentasse, no prazo de 10 dias, comprovação de adesão à Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos tabeliães de protestos sem PROT. Ocorre que João sustentou que, por não ser titular e exercer a função apenas provisória, poderia aguardar eventual decisão administrativa sobre sua permanência antes de aderir à SEMPROT, sem sofrer qualquer penalidade. Diante desse cenário, avalie a exigência formulada e assinale a alternativa correta. A adesão é opcional para interinos, cabendo ao tribunal decidir caso a caso. A adesão é obrigatória para todos os tabeliães de protesto e interinos, sob pena de responsabilização disciplinar. Interinos não estão sujeitos à obrigatoriedade prevista no provimento. A adesão é exigida apenas para tabeliães titulares. A adesão é obrigatória, mas a sanção por descumprimento é apenas administrativa, interna da SEMPROT. Muito bem. Misericórdia. O que está sendo perguntado aqui, né? Nós temos um interino que foi, né, receber uma comunicação da corregedoria para que ele apresentasse comprovação de adesão ao SEMPROT. Ele sustentou que, por não ser titular, ele poderia aguardar eventual decisão administrativa sobre sua permanência antes de aderir ao SEMPROT, sem sofrer qualquer penalidade. Diante desse cenário, qual delas vocês acham mais viável? Para o interino, a adesão é opcional? A adesão é obrigatória para todos os tabeliões de protesto interinos sob pena de responsabilização disciplinar? Me parece que a B é a mais coerente. C, interinos, né? Não é verdade? Então, vamos lá. Pode ler para a gente a letra B e a fundamentação? Gabarito, letra B. A adesão é obrigatória para todos os tabeliães de protesto e interinos, sob pena de responsabilização disciplinar. Fundamentação. Artigo 257, parágrafo único. É obrigatória a adesão de todos os tabeliães de protesto do país ou responsáveis interinos pelo expediente à SEMPROT, de que trata o caput deste artigo, a qual ficarão vinculados, sob pena de responsabilização disciplinar, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 31 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Muito bem. Então, adesão é obrigatória tanto para interino quanto para titular. 9. Gente, antes de prosseguirmos, eu só queria fazer uma observação. Estudo, ele acaba tendo uma correlação muito forte, muito próxima com o exercício físico. Nós sabemos, alguns pelo menos sabem, qual é a consequência de você iniciar um treino numa academia depois de muito tempo sem treinar. Normalmente, a gente sai quebrado, né? Costuma sair com dor ou algum desconforto, mas, no entanto, se nós persistimos naquele ritmo ali, a tendência é a coisa se normalizar e ficar tudo fácil. Com estudo é a mesma coisa. Nós fizemos uma jornada de 23 dias, ou quase 23 dias, né? Tem os dias não úteis, uma jornada de 4 horas diárias. E nós já estávamos acostumadinhos com ela. Então, quando a gente faz uma alteração e coloca mais 2 horas e passa a estudar 6 horas por dia, a primeira coisa que a gente descobre é o que sente esse pessoal que estuda 6 horas por dia, né? Como eles vivenciam essa relação de um estudo tão intenso, tão aprofundado, por um período tão grande.
Então, isso aí é desafiador. Então, nós estamos vivendo hoje, eu estou sentindo o peso dessas 6 horas, tá? Mas eu estou querendo ampliar minha capacidade de resistência. Eu quero estudar não só 6 horas, mas quero ser um candidato que consegue estudar tranquilamente 8 horas. Mas eu sei que se nós iniciássemos lá no dia 1º de agosto, estudando 8 horas por dia, o índice de desistência ia ser imenso. Então, nós precisamos ter um pouquinho de paciência conosco no sentido da adaptação. Eu quero crer, com base no estudo de 4 horas que nós estamos fazendo, que nós vamos precisar de uns 3 ou 4 dias para a coisa ficar bem tranquila. Também a segunda-feira acaba sendo um pouquinho mais cansativa, porque termina um pouquinho mais tarde. Nos outros dias, quando é 9h30, a gente já está terminando. Então, tenhamos um pouquinho de paciência conosco, para que nós possamos assim ajustar o instrumento que somos nós para esse novo ritmo, tudo bem? Então vamos lá, quem pode ler para nós a 9? Eu posso, professor. Por gentileza. E Valci? Maria, advogada regularmente inscrita na OAB e atuante na defesa de um cliente, acessou a página eletrônica do SEMPROT para verificar a existência de protesto em nome de seu constituinte, informando apenas o CPF e o nome completo. Ao receber a solicitação, o tabelião responsável pela serventia negou o atendimento gratuito, afirmando que qualquer consulta, ainda que para a simples confirmação de inexistência de protesto, exigiria recolhimento prévio de emolumentos. Considerando a disciplina do provimento 149 e a natureza do serviço consultado, analise a situação e assinale a alternativa correta. Letra A. Toda consulta, independente da forma, é onerosa. Passe aí, professor. Isso. B. A gratuidade só é aplicável quando solicitada por órgão público. C. A consulta gratuita é restrita a advogado previamente cadastrado. D. É gratuita apenas a consulta quando feita presencialmente na serventia. A consulta gratuita deve ser disponibilizada pelo SEMPROT para informações indicativas de existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e valor. Gabarito letra E. É gratuita apenas a consulta quando feita presencialmente na serventia. Ah, não, desculpa. Eu li a D. É a letra E. Desculpa. A consulta gratuita deve ser disponibilizada pelo SEMPROT para informação indicativas de existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e valor. Muito bem. Fundamentação. Artigo 259, inciso 2. Consulta gratuita as informações indicativas da existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e valor. Muito bem. Então, um tema árido. Obrigado, tá, Ivalci? Que precisa ser estudado, tá? Ele vem caindo nos concursos aí e a gente precisa ter essa noção. Quem poderia ler a de número 10 para a gente? Por favor. Posso ler, professor? Por favor, clique. Pedro, titular de tabelionato de protesto, situado na capital do estado, deixou de transmitir no prazo estabelecido pela SEMPROT dados referentes a protestos lavrados dos últimos 30 dias. Um credor, ao realizar a busca pela central, não conseguiu localizar informações que seriam essenciais para iniciar medida de cobrança. Após ser informado do prejuízo, Pedro argumentou que a responsabilidade pela ausência dos dados seria da própria central, por falhas no processamento eletrônico das informações enviadas tardiamente. Considerando o regramento vigente, examine a situação e assinale a alternativa correta. Letra A. A responsabilidade pela omissão é compartilhada com a SEMPROT. Letra B. A ausência de envio de informações não gera responsabilidade, salvo se houver dolo. Letra C.
O tabelião é exclusivamente responsável pelas consequências da omissão de informações que deveria ter enviado à SEMPROT. Letra D. A responsabilidade é da Corregedoria Geral de Justiça Estadual por ser a fiscalizadora. Oxalá que fosse, né? Letra E. A responsabilidade é do órgão que administra a SEMPROT. E aí, qual delas vocês acham mais atraente? Só sei que a D não é. Não? É, a letra A talvez, né, professor? Porque, enfim. Se for omissão, é a A. Eu vou de C. Eu também. Tudo bem. Rick, então leia para nós a fundamentação. Ó, vocês acertaram. Fundamentação. Bom, questão letra C. O tabelião é exclusivamente responsável pelas consequências da omissão de informações que deveria ter enviado à SEMPROT. Gabarito letra C. Fundamentação. Artigo 260, parágrafo único. Será de responsabilidade exclusiva do tabelião de protesto de títulos as consequências pela eventual omissão de informação que deveria ter sido enviada à SEMPROT. Muito bem. Movimento 149. Estamos ficando craques nisso aqui. Eu pensei que talvez fosse de forma compartilhada, porque a SEMPROT fiscaliza, né? Se ela está vendo que não está mandando, ela teria que ter fiscalizado. Então, se não fiscalizou, deveria ter. Bela reflexão. Não é? Mas não Quem é. pode ler para nós a 11, Posso ler? por favor? A SEMPROT, Central Nacional operada pelos tabeliões de protesto, disponibiliza diversos serviços eletrônicos por meio da internet, permitindo acesso a informações, recepções de documentos e solicitações diversas. Durante uma capacitação, um candidato a escrevente de cartório listou algumas funcionalidades, mas cometeu erros conceituais. Ele afirma que a SEMPROT deve fornecer gratuitamente consultas sobre existência de protesto, que o interessado pode dispensar certidões e obter informações complementares, que o recebimento eletrônico de título para protesto é exclusivo de órgão do judiciário e que a SEMPROT também deve receber requerimentos eletrônicos de cancelamento de protesto. Considerando a norma vigente, avalie as afirmações e assinale a alternativa correta. E faltaram aqui, isso já aconteceu, Uhum. não deu aqui. Então, vamos para a fundamentação, por gentileza. Fundamentação. Artigo 259, inciso 2. Consulta gratuita das informações indicativa da existência ou inexistência de protesto, respectivos tabelionatos e valor. Artigo 259, inciso 3. Fornecimento de informações complementar acerca da existência de protesto e sobre dados ou elementos de registro, quando o interessado dispensar a certidão. Artigo 259, inciso 6. Recepções de requerimentos eletrônicos de cancelamento de protesto. Artigo 259, inciso 7. Recepção de títulos e documentos de dívida em meio eletrônico para fim de protesto, encaminhado aos órgãos do Poder Judiciário, das procuradorias, dos advogados e dos apresentantes cadastrados. Fonte Muito 149. bem, Valci. Então, aqui nós podemos verificar no 259 a consulta gratuita, quando se trata só de verificação de existência ou inexistência, fornecimento de informação complementar acerca da existência de protestos sobre dados ou elementos do registro, quando o interessado dispensar a certidão. 259, recepção de requerimento eletrônico de cancelamento. E 259.7, recepção de títulos e documentos de dívida em meio eletrônico para fins de protesto encaminhados por órgão do Poder Judiciário, das procuradorias, dos advogados e apresentantes cadastrados. Muito bem. Vamos mais adiante. 12.
Quem pode fazer a leitura para a gente? Posso continuar? Por favor, e você? Marcos, tabelião de protesto, atuando em cidade de médio porte, decidiu adotar sistema de monitoramento eletrônico denominado autogestão online, com o objetivo de acompanhar em tempo real o cumprimento de prazos, horários e demais procedimentos obrigatórios na serventia. Sempre que detecta atraso ou descumprimento de norma, envia notificações preventivas ao responsável, buscando regularizar a situação antes de comunicar eventuais irregularidades à corregedoria competente. À luz das disposições aplicáveis sobre a atuação preventiva e fiscalização interna, examine a conduta adotada por Marco e assinale a alternativa correta. Letra A. Essa atuação preventiva caracteriza a auditoria interna prevista no provimento. Letra B. Essa prática é facultativa e não prevista na norma. Letra C. A autogestão só pode ser feita pela Corregedoria Geral de Justiça Estadual. Letra D. O monitoramento online só é válido quando realizado pelo SEMPROT. Letra E. A autogestão não dispensa a comunicação imediata aos órgãos correcionais. Muito bem. Qual é a alternativa que vocês consideram mais viável? A. Letra A, essa atuação preventiva caracteriza a auditoria interna prevista no provimento. Muito bem. Então vamos adiante. Pode fazer a leitura para a gente do gabarito e da alternativa correta? Parabéns! Pode ler a fundamentação para a gente, por favor? Eu Vocês leio estão porque aí? Sim, por favor, leia. gabarito letra A. Artigo 261, caput. Os tabeliães de protesto, ainda que representados por sua entidade escolhida, poderão realizar auditoria com monitoramento automático do descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbido aos tabeliães de protesto. Atividade denominada autogestão online, com a geração de relatórios a serem encaminhados ao juízo competente e, quando for o caso, à Corregedoria Nacional de Justiça e à respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo único. A atuação prevista no CAPT será preventiva, com o propósito de autogestão da atividade, notificando os tabeliões que incorram em excesso de prazo ou não observância dos procedimentos legais e normativos antes do envio do relatório aos órgãos correcionais. Muito bem. Então, alguns elementos aqui desse artigo 261 são bem importantes, né? Os tabeliões de protesto, ainda que representados por sua entidade, poderão realizar auditoria com monitoramento automático do descumprimento de prazos, horários e procedimentos incumbidos aos tabeliões de protesto. Atividade denominada autogestão online, com a geração de relatórios a serem encaminhados ao juízo competente, quando for o caso, à Corregedoria Nacional de Justiça e à respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo único. A atuação prevista no CAPT será sempre preventiva, com o propósito de autogestão de atividade, notificando os tabeliões que incorram em excesso de prazo ou não observância dos procedimentos legais e normativos antes do envio de relatórios aos órgãos correcionais. Muito bem. Então, essa atuação Desculpa, preventiva... professor, eu deixei Pode meu áudio. falar. Desculpa, porque eu deixei meu áudio fechado e acabei lendo, mas ninguém me ouviu. Ah, querida, não tem problema algum, tá? Você tem auxiliado bastante aí. Então, a atuação preventiva caracteriza a auditoria interna prevista no regime, no provimento. Muito bem. Vamos lá. 13. Olha, estudar protesto assim é para poucos, hein? Poucos se 13. mantêm de pé. Por favor. André, tabelião de protesto recém-empossado, foi informado pela Assembleia Geral da categoria que haveria a possibilidade de criação de SEMPROT,
seccional no seu estado, com sede na capital. Durante a reunião, surgiu dúvida sobre a competência para instituir tal estrutura e a quem essas unidades se subordinariam. Alguns defendiam que a criação poderia ser feita diretamente pela Corregedoria Nacional, enquanto outros sustentavam que dependeria exclusivamente de deliberação de Assembleia Geral, respeitando regras de fiscalização e auditagem já previstas. Considerando o texto do provimento número 149 de 2023, avalie a questão e assinale a alternativa correta. Letra A. A criação de SEMPROT seccional depende de ato conjunto das corregedorias estaduais. Letra B. Pode ser feita diretamente por decisão da Corregedoria Nacional de Justiça. Letra C. É competência da Assembleia Geral dos tabeliães de protesto, observada a subordinação às corregedorias. Letra D. É ato privativo da entidade nacional representativa da categoria. E letra E. Exige autorização legislativa estadual. Em qual vocês marcam? Eu vou para a letra D. Ato privativo da entidade nacional representativa da categoria. A quem a SEMPROT seccional se subordinaria? Vamos lá. Letra C. 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 É competência da Assembleia Geral dos tabeliães de protesto, observada a subordinação às corregedorias. Muito bem. Fundamentação? A fundamentação, artigo 258, parágrafo 1º. Poderão ser instituídas SEMPROT seccionais na forma e locais definidos pelas Assembleias Geral dos tabeliães de protesto de títulos. Ok. 258, parágrafo 2º. A SEMPROT e as seccionais instaladas se subordinam às normas, à auditagem e à fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça, respectivamente. Muito bem, muito bem. Respectivamente. Obrigado. Muito bem. Então, nós podemos definir, né, que as corregedorias, olha só, o SEMPROT seccional, né, além, André Tabelião de Protesto foi informado pela Assembleia Geral que haveria possibilidade de criação de SEMPROT seccional no seu estado. Então, o que se quer saber, avalie a questão. A criação de SEMPROT seccional depende de ato conjunto das corregedorias estaduais? Não. Pode ser feita diretamente por decisão da Corregedoria Nacional de Justiça? Não. É competência da Assembleia Geral dos Tabeliães? Sim, observada a subordinação às corregedorias. Muito bem. Então, vamos lá, para a Só próxima. uma dúvida nessa. Por Nesse, favor. nesse caso, seria aqui, é competência das Assembleias Gerais. Nesse caso aí, a Assembleia Gerais é feita pelo IEPTB? Exatamente, IEPTB. Tá, Tá? certo. Que é a competência da Assembleia Geral dos Tabeliões de Protesto. Uhum. Tudo bem. 14, quem pode ler para a gente? Eu posso, professor. Por favor. Fernanda, empresária, solicitou à SEMPROT informação complementar acerca de protesto lavado em seu nome, optando por não requerer certidão formal. No retorno, constavam dados como o nome do credor, valor protestado e data do vencimento, mas não havia o endereço eletrônico do credor, embora esse constasse do registro. Perdão. O tabelião explicou que não poderia incluir esse dado sem autorização judicial. Com base na norma vigente, analise a conduta e assinale a alternativa correta. Alternativa A. O endereço eletrônico do credor, quando constar do registro, pode ser incluído na informação complementar. Alternativa B. Apenas o nome do credor pode ser fornecido sem autorização judicial. Alternativa C. O endereço eletrônico do credor só pode ser informado mediante requerimento credencial. Alternativa D. É vedada a inclusão de qualquer informação de contato do credor. E alternativa E.
A informação complementar nunca incluiu dados do credor. Muito bem. Então, Letra A, gabarito. né? Letra A, pode ler para a gente? O endereço eletrônico do credor, quando constar do registro, pode ser incluído na informação complementar. Muito bem. A fundamentação. Artigo 259, parágrafo único, inciso 6º, nome, número do CPF ou CNPJ do credor sacador, e, quando constar do registro, endereço completo, endereço eletrônico e telefone. Muito bem, Patrick. Obrigado, tá? Vamos para 15. Eu vou fazer a leitura da 15. Forçar um pouquinho a minha atenção. Só um instantinho. Cláudio, titular de cartório de protesto, foi procurado por representantes de empresa de análise de crédito interessado em firmar convênio com acesso aos dados existentes no SEMPROD. É exatamente assim que acontece. Mas, normalmente, quem procura o Serasa, no caso, é o tabelionato. O contrato proposto previa cláusulas sobre forma, prazo e taxas administrativas, mas não contemplava responsabilidades recíprocas. Ao revisar o documento, Cláudio questionou se a formalização poderia prosseguir sem essa previsão, alegando que tais cláusulas seriam facultativas. Considerando o disposto no provimento 149, avalie a exigência e assinale a alternativa correta. As cláusulas de responsabilidade recíproca são facultativas? B. Podem ser dispensadas se houver concordância da corregedoria local? C. São necessárias apenas para convênios com órgãos públicos? D. Podem ser substituídas por termo de ciência simples? E. São obrigatórias nos convênios para prestação de serviços a terceiros com dados da SEMPROD. Muito bem. Fundamentação. A prestação de serviços a terceiros com a utilização de dados existentes na SEMPROD se dará mediante convênio termo de adesão, que deverá conter cláusulas de responsabilidade recíprocas, contendo forma, prazo e taxas administrativas livremente ajustadas entre as partes. Então, perfeito. Então, está falando aqui especificamente, foi procurado por representante de empresa de análise de crédito interessado em firmar convênio para acesso a dados existentes na SEMPROD. O contrato proposto previa cláusulas sobre forma, prazo e taxas administrativas, mas não contemplava responsabilidades recíprocas. Ao revisar o documento, Cláudio questionou se a formalização poderia prosseguir sem essa previsão, alegando que tais cláusulas seriam facultativas. Letra E, são obrigatórias nos convênios para prestação de serviços a terceiros com dados da SEMPROD. Uma vez mais, aqui é 263. A prestação de serviços a terceiros com a utilização de dados existentes na SEMPROD se dará mediante convênio, termo de adesão, que deverá conter cláusulas de responsabilidade recíprocas, contendo forma, prazo e taxas administrativas livremente ajustadas entre as partes. Muito bem. Jesus. 16. Quem pode ler para a gente? Posso ler, professor? Por gentileza. Durante a auditoria ordinária, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado instaurou o procedimento para verificar a efetiva vinculação de todos os tabeliões de protesto à SEMPROD, com registro das providências adotadas para cumprimento das obrigações. A finalidade era também examinar em amostragem os limites, a temporalidade e o escopo do uso da central, confrontando práticas internas com as diretrizes de fiscalização. No curso da apuração, questionou-se se a verificação alcança a extensão da responsabilidade dos delegatários por eventuais omissões. Alguns servidores aventaram que essa competência seria exclusiva da Corregedoria Nacional, afastando a atuação estadual. Diante desse cenário, analise as assertivas abaixo, à luz do provimento aplicável, e assinale a alternativa correta.
Muito bem. Só deixa eu baixar aqui um pouquinho. Item Pode 1. ler. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados devem fiscalizar a efetiva vinculação dos tabeliães à SEMPROT. Item 2. A fiscalização deve observar limites, temporalidade e escopo do uso da central. Item 3. A extensão da responsabilidade dos tabeliões de protesto está incluída no âmbito da fiscalização. Item 4. A fiscalização é atribuição exclusiva da Corregedoria Nacional de Justiça, não havendo competência das corregedorias estaduais. Muito bom. Vamos analisar as assertivas aqui. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados devem fiscalizar a efetiva vinculação dos tabeliães a SEMPROT? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. A fiscalização deve observar limites, temporalidade e escopo do uso da central? Verdadeiro ou falso? Eu vou pelo verdadeiro. 3. A extensão de responsabilidade dos tabeliões de protesto está incluído no âmbito da fiscalização. Sim, verdadeiro. 4. A fiscalização é atribuição exclusiva da Corregedoria Nacional de Justiça, não havendo competência das corregedorias estaduais. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu vou de falso também. Então, vamos verificar aqui. Gabarito, letra B. 1, 2 e 3. Eba! Coisa boa. Quem está lendo pode fazer a leitura para nós das 3 primeiras proposições depois da fundamentação? Sim. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados devem fiscalizar a efetiva vinculação dos tabeliães à SEMPROT. 2. A fiscalização deve observar limites, temporalidade e escopo do uso da central. 3. A extensão da responsabilidade dos tabeliães de protesto está incluída no âmbito da fiscalização. Muito bem. Fundamentação. Artigo 262. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados fiscalizarão a efetiva vinculação dos tabeliães de protesto à SEMPROT, observados os limites, a temporalidade e o escopo do uso da central, bem como a extensão da responsabilidade dos tabeliães de protesto. Muito bem. Então, aqui, objetivamente, nós estamos falando do poder fiscalizatório das Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados, que devem verificar se os tabeliões de protesto estão vinculados à SEMPROT, observados os limites, a temporalidade e o escopo de uso da central, bem como a extensão da responsabilidade. Então, olha aqui, a extensão da responsabilidade está considerada aqui. 17. Alguém com disposição aí para fazer a leitura da 17 para a gente? Quem dá mais? Eu posso, professor. Por favor. O tabelião interino Rafael foi questionado sobre a forma de operação, manutenção e administração da SEMPROT. Ele respondeu que tais funções seriam exercidas exclusivamente pela Corregedoria Nacional, podendo esta delegar ao Conselho Federal da OAB. Entretanto, um colega afirmou que a gestão cabe aos próprios tabeliões de protesto, com a possibilidade de delegação à entidade nacional representativa da categoria. Considerando a norma, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A operação e a administração cabem às corregedorias estaduais, podendo delegar a SEMPROT, a seccional. Alternativa B. A gestão é feita por órgão misto com representantes da Corregedoria Nacional e da OAB. Letra C. Cabe à Corregedoria Nacional, podendo delegar à entidade estadual representativa. Letra D. A operação e a administração são definidas pela Assembleia Geral dos Tabeliões,
podendo ser delegados à entidade nacional representativa da categoria. Letra E. A administração é exclusiva da entidade nacional representativa da categoria. Qual vocês acham mais válida? Acho que é a letra D. D, eu também vou de D, D de dado. Também acho que é D. Muito bem. Misericórdia esse tema. Graças a Deus acabou. Tá chato, né? Ixi. Olha lá. Tabelionato de protesto, título 1 das disposições gerais. Mas essa é a saga do concurseiro, né? Se a gente estudar só coisinha legal, nós não ganhamos competitividade. Nós temos que estar em mente. Pô, a gente já falou do SEMPROT, já falamos das assembleias dos tabeliães, da fiscalização, da necessidade de vinculação. Então, agora a gente já está se capacitando para fazer uma revisão depois e mandar brasa nisso aí. Então, olha só. Do procedimento para o protesto, seção 1 das disposições gerais. Vamos ver o que o procedimento aqui fala no provimento 149. Que nós estamos lendo aqui 9492, nós já podemos estabelecer um contraste, né? Esta seção estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelos tabeliães de protesto de títulos e outros documentos de dívida de que trata a Lei 9492 de 97. Pelos responsáveis interinos pelo expediente dos tabelionatos de protesto declarados vagos e, quando for o caso, pelos oficiais de distribuição de protesto com funções específicas de distribuição, criado e instalado até a entrada em vigor da Lei 9492, de 10 de setembro de 1997. Parágrafo único. Para efeitos dessa seção, considera-se assinatura eletrônica aquela efetivada com o uso do certificado digital que atende aos requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato, previamente autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Tudo bem? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. 355. O juízo competente, assim definido na Lei de Organização Judiciária do Estado e do Distrito Federal, resolverá as dúvidas apresentadas pelo tabelião de protesto. Parágrafo 1º. Os títulos e outros documentos de dívida podem ser apresentados mediante simples indicação do representante, desde que realizados exclusivamente, aqui está o protesto por indicação, né? Os títulos e outros documentos de dívida podem ser apresentados mediante simples indicação do apresentante, desde que realizados exclusivamente por meio eletrônico, segundo os requisitos da ICP Brasil, ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato, autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça e com a declaração do apresentante, feita sob as penas da lei, de que a dívida foi regularmente constituída e que os documentos originais e suas cópias autenticadas, comprobatórias da causa que ensejou a apresentação para o protesto, são mantidos em seu poder, comprometendo-se a exibi-los sempre que exigidos, no lugar onde for determinado, especialmente se sobrevier sustação judicial do protesto. Vamos nos lembrar aqui da importância desse dispositivo aqui, no que diz respeito ao protesto, chamado protesto por indicação, que é aquele em que a cartularidade fica suspensa, não há necessidade de apresentar o título, mas tão somente a indicação dos títulos. E deve ter uma declaração do apresentante de que a dívida foi regularmente constituída e que os documentos originais e suas cópias autenticadas, comprobatórias da causa que ensejou a apresentação para a protesto, são mantidos em seu poder. Muito bem. Parágrafo 2º. Os tabeliões de protesto, os responsáveis interinos pelo expediente, e quando for o caso, os oficiais de distribuição de protesto, estão autorizados a negar segmentos a títulos ou outros documentos de dívida, bem como as suas respectivas indicações eletrônicas, sobre os quais recaia, segundo sua prudente avaliação, fundado o receio de utilização do instrumento com intuito emulatório do devedor, ou como meio de perpetração de fraude ou de enriquecimento ilícito. Então, se for percebido esses elementos aqui pelo tabelião, né, ele pode, né, são autorizados a negar seguimento a títulos ou outros documentos de dívida. Muito bem. 356. O documento hábil a protesto judicial
é aquele que caracteriza a prova escrita da obrigação pecuniária, líquida, certa e exigível, devendo ser lavrado e registrado no lugar da praça de pagamento constante das cambiais, dos títulos de crédito ou indicada nos documentos de dívida, facultada a opção pelo cartório da comarca do domicílio do devedor. Parágrafo 1º. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência da prescrição ou caducidade. Parágrafo 2º. Na falta de indicação, ou sempre que assim desejar, aquele que proceder ao apontamento, o protesto será tirado no lugar do endereço do sacado, do emitente ou do devedor das cambiais, dos títulos de crédito ou dos documentos de dívida. Olha que interessante. Na falta de indicação, ou sempre que assim desejar aquele que proceder ao apontamento, o protesto será tirado no lugar do endereço do sacado, do emitente, devedor das cambiais, dos títulos de crédito ou dos documentos de dívida. Parágrafo 3º. Respeitada a competência territorial quanto ao lugar da tirada do protesto, a remessa da intimação poderá ser feita por qualquer meio idôneo, desde que o seu recebimento fique assegurado e comprovado mediante protocolo, aviso de recebimento ou documento equivalente, podendo ser efetivada por portador do próprio tabelião ou empresa especializada especialmente contratada para esse fim. Parágrafo 4º. A intimação deverá conter ao menos o nome, CPF, o CNPJ, o endereço do devedor, os nomes do credor e do apresentante com respectivo CPF e CNPJ, elementos de identificação do título ou documentos de dívida e o prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, bem como o número do protocolo e o valor a ser pago, exceção à intimação por edital, que se limitará a conter o nome e a identificação do devedor. 5. O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida, quando comprovado seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da própria plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente. Muito bem. 6º, quando o endereço do devedor for fora da competência territorial do tabelionato, o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de fiscalização, notadamente com envio de intimação via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto, sendo a intimação do protesto consumada por edital, se decorridos 10 dias úteis da expedição da intimação, não retornar ao tabelionato de protesto o comprovante de sua entrega, ou, se dentro desse prazo, retornar com alguma das ocorrências ensejadoras da publicação do edital. 356-A. O protesto falimentar deve ser lavrado, isso aqui é muito importante. O protesto familiar deve ser lavrado no cartório de protesto da comarca do principal estabelecimento do devedor, contendo a notificação do protesto, a identificação da pessoa, contendo a notificação do protesto e a identificação da pessoa que o recebeu. Parágrafo único. Nas hipóteses em que a notificação pessoal do protesto não lograr obter a identificação de quem se recusou a assinar a carta registrada ou documento idôneo equivalente, o tabelião poderá realizar a intimação do protesto por edital. 356-B. O protesto de sentença condenatória, muitas hipóteses de protesto aqui, bem interessante. O protesto de sentença condenatória que alude o artigo 517 do CPC deverá ser feito sempre por tabelionato de protesto da comarca de domicílio do devedor, devendo o tabelião exigir, além da apresentação de cópia da decisão transitada em julgado, certidão do respectivo juízo, apontando o trânsito em julgado, o valor atualizado da dívida e o fato de ter transcorrido o prazo para pagamento voluntário. 357. A desistência do protesto poderá ser formalizada por meio eletrônico, com a utilização de certificado digital no âmbito da ICP Brasil ou de outro meio seguro, disponibilizado pelo tabelionato ao apresentante, autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Lembrando que a desistência é feita por parte do credor antes do protesto. 358. É admitido o pedido de cancelamento de protesto pela internet, mediante anuência do credor ou apresentante do título assinado eletronicamente. 359.
O cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião, mediante apresentação pelo interessado dos documentos que comprovem a extinção da obrigação. Vamos lá. Pelo menos umas 2 ou 3 aqui a gente vai responder. Eu estou impressionado com a nossa resistência, né? Não é moleza, não. É por isso que para as 10 primeiras colocações de qualquer concurso só precisa de 10 candidatos, né? Os outros tantos que se inscreveram vão ficar para trás. E nós estamos aqui moldando com muito esforço e determinação essa nossa aprovação. Marcos, tabelião interino, em cartório de protesto, recebeu orientação da Corregedoria Geral de Justiça para que todos os atos eletrônicos praticados na serventia utilizassem assinatura eletrônica conforme padrões legais. Ao ser questionado por um apresentante sobre quais meios poderiam ser utilizados, Marcos afirmou que qualquer assinatura eletrônica simples seria válida, desde que emitida por uma empresa privada de certificação digital, sem necessidade de autorização da Corregedoria, considerando o disposto no provimento, 149, e a definição normativa da assinatura eletrônica, avalia a afirmação de Marcos e assinale a alternativa correta. É válida qualquer assinatura eletrônica. É válida qualquer assinatura eletrônica, independentemente de autorização da Corregedoria? Letra B. Apenas assinaturas eletrônicas emitidas por empresas de tecnologia privada são aceitas? C. A assinatura eletrônica deve atender aos requisitos de CP Brasil ou outro meio seguro autorizado pela Corregedoria Geral de Justiça. D. Qualquer assinatura digital gratuita é suficiente para os atos do tabelionato. E. Apenas assinatura com certificado digital emitido pelo próprio tabelionato é válida. Qual é a alternativa que vocês acham mais viável aqui? C de casa. C. C de casa, a assinatura eletrônica deve atender os requisitos de CP Brasil ou outro meio seguro autorizado pela Corregedoria Geral de Justiça. C. Muito bem. Então, o CP Brasil está na jogada e nós temos ainda algum outro meio seguro autorizado pela Corregedoria também atende. Fundamentação. Parágrafo único. Para efeitos desta seção, considera-se a assinatura eletrônica aquela efetivada com o uso de certificado digital que atende aos requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato, previamente autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça. Muito bem. E alguém pode ler a 19 para nós? Provavelmente vai ser a última da noite, para nossa alegria. Posso ler, professor? Por gentileza. Ana, apresentante de título, optou por encaminhar eletronicamente um documento de dívida para protesto, declarando sob as penas da lei que a dívida estava regularmente constituída e que mantinha os documentos originais ou cópias autenticadas em seu poder, comprometendo-se a exibi-los sempre que exigido. O tabelião, ao receber a indicação, negou o seguimento, alegando que o valor apresentado era pequeno e não justificava o protesto. Considerando o disposto no provimento 149 de 2023, identifique em qual hipótese o tabelião pode negar seguimento e assinale a alternativa correta. Pode ler? Por favor. Letra A. O tabelião pode recusar indicações eletrônicas com base no valor reduzido da dívida. Letra B. O tabelião só pode aceitar documentos originais, não sendo válida a indicação eletrônica. C. A indicação eletrônica é inválida sem assinatura de testemunhas. D. É vedado o uso da ICP Brasil para envio eletrônico de documentos de dívida. E. O tabelião pode negar seguimento apenas se houver fundado receio de fraude, intuito emulatório ou enriquecimento ilícito. Qual vocês acham mais viável aí? Letra E. Letra E. Tá bem. Vou na letra E. O tabelião só pode negar apenas se houver fundado receio de fraude, intuito emulatório e enriquecimento ilícito. Né? O valor da dívida. Pode ler
a fundamentação para nós, por gentileza? Sim, gabarito letra E. Muito bem. O tabelião pode negar seguimento apenas se houver fundado receio de fraude, intuito emulatório ou enriquecimento ilícito. Artigo 355, parágrafo 1º. Os títulos e outros documentos de dívida podem ser apresentados mediante simples indicação do apresentante, desde que realizados exclusivamente por meio eletrônico, segundo os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato, autorizado pela respectiva Corregedoria Geral de Justiça, e com a declaração do apresentante feita sob as penas da lei, de que a dívida foi regularmente constituída e que os documentos originais ou suas cópias autenticadas, comprobatórias da causa que ensejou a apresentação para protesto, são mantidos em seu poder, comprometendo-se a exibi-los, sempre que exigidos no lugar, onde for determinado, especialmente se sobrevier sustação judicial do protesto. Muito bem. Vamos finalizar aqui. 356, parágrafo 2º. Os tabeliães de protesto, os responsáveis interinos pelo expediente e, quando for o caso, os oficiais de distribuição de protesto, estão autorizados a negar seguimento a títulos ou outros documentos de dívida, bem como as suas respectivas indicações eletrônicas sobre as quais recaia, segundo sua prudente avaliação, fundado o receio de utilização do instrumento com intuito emulatório do devedor ou como meio de perpetração de fraude ou de enriquecimento ilícito do apresentante. Muito obrigado. Professor, esse Pode intuito falar. emulatório é de prejuízo, né? Exatamente, de criar uma dívida que não existe. Tá. Sabe? Né? Porque aí ele está fazendo por indicação, ele não tem o título e vai lá e diz que a pessoa está devendo. Eu quero, assim, dizer, gente, que eu estou impressionado com a força de vontade de vocês. É algo, assim, que me deixou, assim, sensibilizado. Parabéns, orgulhoso de vocês, tá? Por essa, para mim, eu confesso a vocês que não foi fácil, tá? Foi assim desafiador. Eu não sei para vocês se foi tranquilo, tá? Chegam as horas, os temas áridos, mas aqui estamos. Hoje eu estava comentando, fazendo essa figura. Eu não estou afim de largar esse osso, tá? De fazer tudo que tiver ao alcance, por mais que doa, por mais que incomode, mas nós vamos tentar prosseguir. E nós vamos fazer avaliação essa semana, como é que foi o trabalho com essas 6 horas diárias, se porventura, né, der certo, a gente prossegue, se não der, a gente volta para as 4, tá? Não existe nada rígido, e se não estiver funcionando, a gente altera, tá bom? Então, eu aguardo vocês e amanhã nos nossos encontros e caminhando. Daqui a pouquinho vai chegar esse ENAC e nós vamos estar muito bem preparados para ele. Gente, um forte abraço, um bom descanso e uma boa noite para vocês. Muito obrigado por essa companhia tão qualificada e maravilhosa.